Quer abrir barbearia, né? Bonitinho, tá querendo ganhar dinheiro. Vamos lá, abrir barbearia é muito legal. Mas tem que tomar alguns cuidados. Como, por exemplo, você vai abrir com dinheiro ou você vai abrir com empréstimo? Por que você tem que tomar esse cuidado? Porque se você pegar um empréstimo muito grande e não souber o que fazer, né? Onde investir, como começar, o que comprar, você vai acabar se frustrando na área. Então, eu indico a você a estudar um pouquinho de gestão aqui mesmo no YouTube, estudar um pouquinho de gestão, como funciona a barbearia, como é que eu faço, o que eu devo comprar primeiro, onde eu devo investir primeiro, para que você não se frustre. A barbearia é uma profissão muito boa, mas você precisa entender um pouco de como é que funciona ali na área. Colaborador. Se você é colaborador e quer montar a sua barbearia, você tem que entender que na hora que você for montar a sua barbearia, você tem que sair pela porta da frente. O que é isso? Você tem que agradecer ao dono pela oportunidade que ele lhe deu de estar trabalhando ali. Porque, cara, se você sair pela porta da frente, é completamente diferente de você sair brigado, com raiva do cara, discutindo, sair pela porta da frente. Porque vai que lá não dá certo. E você tá com as portas abertas, você trabalhou, então você consegue voltar para lá tranquilamente, porque você saiu pelas portas da frente. Você não saiu falando mal do dono, você não saiu convidando o cliente, você saiu pela porta da frente, agradecendo, sendo grato a ele pela oportunidade que você lhe deu. Beleza, vamos lá. Você vai abrir sua barbearia. Você tem que entender, a primeira coisa é o ponto. O ponto ele é crucial. Eu já até falei isso aqui. O ponto é uma coisa muito importante. Porque se você escolhe um ponto, ele é 50% de chance de sucesso, como ele pode ser 100% de chance do seu fracasso. Vamos lá. Se você já costuma trabalhar na barbearia e seu corte é R$30 nessa barbearia, e você vai montar a sua, você não pode ir para um bairro que as barbearias lá cobram 20, né, 15, porque você vai acabar sendo o mais caro do bairro. Ser o mais caro não é ruim. É bom, só que tem um porém, você está começando agora, então no começo ser o mais caro não vai ser legal para você. Você tem que trabalhar primeiro o brand, trabalhar a marca, você tem que trabalhar tudo isso antes de ser o mais caro do bairro. Então se você está começando e já vai ser o mais caro do bairro, eu não aconselho. Então eu aconselho você ir para um bairro que já os custos já costumam ser mais ou menos o próximo do valor do que você já cobra ou tem em mente de cobrar, do que você ir para um bairro que os valores lá são inferiores só porque o aluguel é mais barato. Pode ser que você dê um tiro no pé. Como eu falei, se o aluguel lá é barato, mas os costos no bairro são 15 a 20, o seu vai ser mais caro. E no começo não é o ideal para você agora. Beleza? Então procura um bairro que seja um pouco mais movimentado, que talvez tenha um estacionamento, que já tenha lojas próximas do lado, porque isso vai agregar na sua barbearia. Por exemplo, se do lado já tem uma loja de perfume, de maquiagem, já vai atrair mulheres ali, as mulheres já vão ver, vai ter maridos, enfim, você tem que ter essa estratégia de que tem que abrir a sua loja em lugares que já tem movimento, ou que talvez tenha um estacionamento fácil acesso, não sei, talvez não seja na frente da sua barbearia, mas seja ao lado, seja próximo, porque já vai facilitar o cliente de chegar até a sua barbearia, beleza? Não monte uma barbearia muito grande, cara, porque você vai pegar um dinheiro, não, eu tenho dinheiro, vou vender um carro, tá, beleza, mas não monte muito grande de cara, porque pode ser que não seja ali. Como assim? Pode ser que ali não seja a barbearia certa, o solo certo. Se você vai investir muita grana em uma barbearia de bairro, comunidade, cara, infelizmente você vai chegar num teto, você não vai conseguir subir aquele valor, porque é o teto do bairro, a galera não consegue pagar aquele valor mais. Então você tem que entender que existe um teto. Todo bairro em si existe um teto. Se for comunidade, é aí que tem um teto mesmo, porque nem todo mundo tem condição de pagar, cara. Então você não pode investir todo o seu dinheiro na primeira vez, na primeira barbearia. Você começa com o que dá. Aí você vai melhorando, você vai vendo a estrutura, se a galera responde legal, se o valor tá acessível, se o estilo é bom. Outra coisa, uma dica aqui para vocês também. Se você vai começar na barbearia com 4 cadeiras, não comece já com 4 barbeiros, tá? Começa você e mais um, você e mais dois, por quê? É melhor que vocês três ali estejam trabalhando o tempo todo do que começar com 4 e os 4 passar um tempo ali mais ocioso, mais parado, né? Porque nem todos os 4 vão cortar, você acabou de abrir. Isso quando você vai abrir a primeira, né? Que você não tem nome, ninguém conhece, então isso aí você tem que entender também. Beleza? Então já não começa com os 4, começa você e mais um, começou a dar bom, você e outro, né? Você e mais dois, aí você vai saindo aos pouquinhos. Mas você tem que entender que você não pode abrir já com 4, 5 cadeiras quando você ainda não tem nome no mercado, quando ninguém lhe conhece ainda. Uma dica também que eu poderia dar é se você quer abrir sua barbearia, primeiro, vira um colaborador, se possível, porque aí você vai conseguir aprender a cortar, aprender a fidelizar e com isso ganhando dinheiro, né? Você vai aprender a cortar a cabeça, você vai aprender a fidelizar o cliente, você vai aprender a entender como é que funciona a gestão da barbearia, porque você tá ali todo dia, então é a prática, né? Então, cara, é mais fácil você ir trabalhar na barbearia e aprender a entender como é que funciona uma barbearia do que você já abrir a sua de cara, né? Então eu indico muito a você trabalhar na barbearia, trabalhar uns 6 meses na barbearia, 3 meses na barbearia, pra você entender como é que funciona. E também, cara, você ganhar cliente, né? Porque ninguém lhe conhece. Ninguém lhe conhece. Você vai abrir uma barbearia, ninguém lhe conhece. Então você trabalhar na barbearia, as pessoas vão começar a lhe conhecer. Não, eu conheço, eu cortei com ele em tal lugar, ele é bom e tal. Então aí já vai ter uma conexão com o cliente. Então o que eu indico é isso. Você não montar uma barbearia com todo o dinheiro que você tem de uma vez. Você não abrir uma barbearia com 4 cadeiras, já contratar os 4, certo? Você tem que saber se você vai pegar empréstimo ou se você vai abrir com seu dinheiro, quanto que vai ser esse empréstimo, quanto que você vai gastar, você tem que colocar tudo no papel. Quanto que eu vou gastar, qual é o valor do ponto, mais ou menos aproximadamente o valor da energia, qual é o valor do investimento, você tem que notar tudo isso. Outra coisa, quando você for abrir, tenta abrir com um aplicativozinho ali, tem um Trinks que é baratinho, e você já consegue entregar uma coisa diferente. Beleza? Esses são os pontos que você... Eu poderia prolongar aqui, mas aí pra você começar a barbearia, eu acho que esses pontos são ideais, que você já consegue iniciar e começar na barbearia, beleza? Muito sucesso pra você. Se inscreva aqui no canal que eu vou estar sempre postando vídeos de barbearia, de barbeiro, enfim. Vamos se ajudar
Se inscreve aqui e eu te vejo na próxima aula. Tamo junto. Valeu. Ah, não esquece de me seguir no Instagram, tá? RailtonBS. @RailtonBS. Tamo junto.